Então, agora eu perdi totalmente rebolado, mas aonde a gente utiliza essa vibração, né, nos nossos trabalhos. Então, eu esqueci o que eu ia falar, tá? A gente perdi a frase no meio, agora foi-se. Mas só para vocês entenderem as frases, e agora a gente vai para essa segunda etapa da aula, no material que eu passei, tá, para vocês, é lá do livro, vocês pegarem o livro, tem várias frases conceituadoras de Exu que nós escutamos há muito tempo, ou logo que entramos na Umbanda, só para vocês terem uma ideia. Exu tem casa sem porta e janela. Tem até o ponto, né? Exu tem uma casa com 7 portas e 7 janelas. Para que Exu quer casa? Se Pomba gira é que vai morar nela. A gente, a explicação dessa frase é a melhor, é muito bonitinha. Vocês vão entender a profundidade disso. Exu entra saindo e sai entrando. Exu é o filho que tudo engole, que tudo devora, né? É a boca que tudo come. Já ouviram isso, né? Exu é a boca que come de tudo, né? Exu mora do lado de fora da casa de Oxalá. Exu é o mensageiro dos orixás. O candomblessista fala muito nessa frase, que Exu é o mensageiro, né? Exu é o mais velho, o primogênito. Exu é o primeiro a ser oferendado. Ele é o primeiro a ser saudado, a ser assentado, a ser despachado, né? E se Exu não for despachado, não tem como os outros orixás entrarem no terreiro. Já viram isso? Né? E casa que se alimenta Exu não se passa fome, né? Que Exu tem 2 cabeças, uma no céu e outra na terra. Tem até um ponto que eu gosto muito de Exu. Fala, Exu que tem 2 cabeças, ele faz sua gira com fé. Uma é Satanás do inferno e outra é de Jesus Nazaré. Gente, a primeira vez que eu escutei esse ponto, é um ponto muito bonito, mas você fala assim, nossa Senhora, então Exu tem uma cabeça de Jesus e outra cabeça do diabo. Nossa Senhora, agora lascou-se. Esse é vendido, é dos dois lados. E a primeira coisa, até se explicar e compreender isso, minha mãe de Deus. Mas como é que isso ia vir? Isso vem da cultura, né? Na Gorubá africana. Então, como que ia se explicar? O que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, sem ser de maneira simbólica. Não tinha, gente. Sabe quando na Bíblia utiliza-se um monte de metáfora para explicar as coisas? São metáforas, né, gente? A Bíblia não tem nada literal ali, né? Pelo amor de Deus, né? Adão e Eva, essas coisas, Nossa Senhora. Então, essas metáforas são utilizadas para explicar coisas que estão além da nossa compreensão. Então, utilizam dessas metáforas, que às vezes são até meio infantis, meio simplistas, para a gente entender um pouco. E na época, pensa que isso tem milênios, para entender, para ter uma vaga noção do que estava sendo tratado, né? Então, por exemplo, o primeiro, eu vou falar do primeiro, depois eu vou dar que eu tenho um outro assunto para tratar mais no final, tá? Vou dar uma pausa ali no livro. Vamos só para a primeira frase. Exu tem uma casa sem porta e sem janela. Por que que a casa de Exu é sem porta e sem janela? Porque eu falei para vocês, gente, que Exu rege o vazio. Exu é o vazio. Só que não é esse vazio que a gente conhece, de olhar para o céu e não ver nada. Isso não é vazio, isso é alguma coisa. Entre os planetas, entre as estrelas, existem partículas, existem vibrações energéticas, correntes magnéticas. Não é vazio. Nada na nossa dimensão é vazio. Então, esse vazio não é um vazio que nós compreendemos aqui no nosso plano material. É o vazio da criação. Então, nem tente, tá? Nem tente. Só saiba. Quem quiser tentar filosofar, mas nem tente. Né? Porque senão a cabeça daqui a pouco começa a sair a fumacinha. Então, como o Exu mora nesse vazio, ele é regente desse vazio, que é a sua casa, no vazio nada existe. Nem porta e nem janela. Entende? Pensa como é que você entra numa casa que não tem porta e tem janela. Não existe isso. É um conceito ilógico se interpretado com o nosso conceito material. Então, essa afirmação tem a ver com o estado, com a regência de Exu no vazio. Então, Exu tem casa sem porta e sem janela porque o espaço dele é o vazio, que é o espaço onde ele recolhe as coisas, as energias, as vibrações,
para transformar e readaptar, né? E agora, então, paramos aí na frase número